Bom dia. Hoje vai ter um papo sobre uma coisa diferente, né? Muitas vezes eu vou falando das minhas experiências, das minhas conclusões, né? Daquilo que eu vou escutando Deus falar no meu coração. E eu sei que muitas vezes eu recebo umas críticas que eu fico. "Ah, primeira coisa que em nenhuma esses vídeos eu pego um determinado item e falo, é isto e acabou. Eu vou falar que eu vi isto e pode ser que ainda tenha muito mais depois, né? Ou seja, é um caminho de aprendizado, é um caminho que você vai galgando um degrau atrás do outro, né? Como a igreja fala, né? Essas revelações, esse bate-papo meu com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, elas são revelações particulares, não são doutrina, não são tradição da igreja, não são nada disso. São revelações particulares que ele vai me dando para que eu compreenda o que está acontecendo e como eu vou agir melhor para ficar, né, em consonância com o que ele quer, com a sua vontade. Como eu obedeço aquilo, como ele me muda, como ele faz coisas assim. Então, ninguém é obrigado a crer em nada e nem esperar nada, né, diferente e tal. Ele me mostra desse jeito. E eu já reparei também que não é só comigo, né, com muita gente, desde o começo da igreja. Então, é o modo operante, né? A razão de Deus falar, a razão de Deus pensar, a razão de Deus agir, não é a total da, não, é uma que eu vejo ele fazer e já consigo compreender um pequeno pedacinho, né? Desse modo operante dele, porque ele tem um modo operante, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de ser, né? Eu estava lendo sobre uma santa, agora eu vou esquecer o nome, Santa Terezinha, eu não sei exatamente quem foi, mas que é para a gente entender, né? Por exemplo, vai falar das revelações dela, e eu concordo, número, gênero e grau, né? Tem um modo de se expressar que talvez hoje seja um pouquinho diferente, mas eu vou trocar do meu modo, assim que eu compreendo. Tem o primeiro modo que Deus se revela pra gente, que é uma certeza interior, é uma emoção de dentro de nós, que nós percebemos a presença de Deus, né? Às vezes é uma certeza muito grande dentro do nosso coração. No meu caso, eu sinto uma presença, né? Não é só uma certeza, é uma coisa até que é meio externa, né? Eu sinto a presença, é uma coisa que eu não sei explicar muito bem, mas simplesmente eu sinto a presença dele quando, não é que ele não esteja comigo o tempo inteiro, ele está, mas às vezes ele se faz sentir. Por quê? Porque ele quer me gerar fé, ele quer me dar credibilidade naquilo que está acontecendo. Então são momentos que ele age em mim, eu sinto a sua presença e às vezes é uma coisa que vem na cabeça, né, uma emoção interna, ele está ali, eu sei que ele está ali, é uma coisa muito forte dentro de mim, e eu sei que também acontece com outros. Tá, fora isso, tem uma segunda possibilidade, que é quando ele te dá revelações, né? Revelações através de ou uma revelação, principalmente uma visão, né? A maioria não sabe explicar muito bem isso. Na visão, ela pode acontecer em dois momentos totalmente diferentes, né? A visão interna, vamos chamar assim, é aquela que você está em oração, está de olho fechado e você vê um quadro mental, né? Você abre um quadro na sua mente. Pode ser de diversos níveis, tá? Não é. Tem gente que fala assim, eu abri um quadro mental, eu vi. Não, uma visão pode ser uma coisa de maluco, né?
desculpa o termo, mas uma coisa detalhada. Às vezes é um quadro estanque parado, às vezes é uma mensagem, às vezes é uma frase que você vê, às vezes você está de olho fechado em oração. Isso, tem gente que já consegue evoluir para essa parte e ver desta forma, né? Então é um segundo tipo, né? Tem um terceiro tipo que é muito mais difícil. Esse é bem complicado de acontecer, que é uma visão de olho aberto, né? O Antigo Testamento tem lá o profeta Eliseu, isso, acabei de lembrar. Tinha um rapaz lá dele e tal, estava morrendo de medo porque o exército do inimigo era enorme, o deles era pequeno. Ele falou: quieta-te, porque os que estão do nosso lado são muito mais numerosos do que os dele. E aí orou um pouco e Deus deu a visão para a pessoa que estava acompanhando ele. E ele viu o morro todo cercado de uma cavalaria de anjos, uma coisa poderosíssima, e aí ele teve fé, né? Mas Eliseu já estava vendo aquilo, o rapaz que está ao lado dele não via, né? Então é uma visão de olho aberto, né? Deus às vezes permite isto, né? Então a visão é uma coisa muito específica, muito específica, né? Então Deus quer te mostrar alguma coisa, que a gente brincava aqui em casa, né? Que a minha mulher tinha uma visão que é muito mais profunda, mas que a gente brincava que ela tinha uma Netflix, né? Porque ia mostrando uma quantidade de visões uma em cima da outra, mostrando coisas, né? Tinha que até parar para calma, é muito rápido, mas é porque devido à entrega de cada um e a possibilidade de cada um. E enquanto a minha visão é uma coisa muito estanque, devagar, eu vou vendo, a coisa vai acontecendo. Então é diferente, mas cada um tem um nível diferente pela entrega e o mergulhar em Deus, né? Que muitos não conseguem, não conseguem. Falam, eu vejo muita gente falar sobre visões, não entendem nada que estão falando. Como outro dia há uma discussão, anjos têm asas, anjos não têm asa, que é uma besteira danada, né? Anjo é um ser espiritual. Às vezes ele se torna físico, ele tem essa capacidade, mas na maioria das vezes não, né? Porque Deus permite só em condições extraordinárias essa visão do mundo espiritual se tornar matéria, mas acontece também. Eles têm asas, ponto, acabou, né? Como é que você sabe isso? Pega a Bíblia. Tem gente que nega que anjos têm asas, porque um anjo, um santo viu, outro não viu. Pega a Bíblia. Primeira visão do carro divino. Profeta Jeremias tem asa. Outros tantos, você vai ver, tem asa. E outras vezes, tanto eles aparecem sem asa. Ou seja, depende da função e para que eles vão trabalhar naquele momento, vai aparecer de forma integral ou não, né? Então, as pessoas começam a ter uns detalhes absurdos, burros, desculpe o termo, mas eles mostram, se quiserem mostrar, se não quiserem, não mostram, né? Eu já vi com asa e sem asa, já vi de olho aberto e de olho fechado. De olho aberto, então, foi uma coisa absurda. É uma coisa que eu fiquei até parado. Um dia eu conto essas visões, que são uma coisa meio absurdas, assim, você fica extasiado com aquilo que você está vendo, né? Uma vez foi na praia, então foi uma coisa louca. As pessoas que me conhecem falam assim: o que está acontecendo comigo, né? Porque foi uma coisa meio, até para mim, chocante. Então não é assim, né? Deus fala no coração, na locução interior, ou Deus pode falar dentro de você ou fora de você, como Ele quiser agir. Na maioria das vezes é dentro de você que Ele fala, uma voz que você escuta dentro de você, e às vezes é uma voz que você escuta fora de você, né? Então a gente tem coisas que a gente tem que aprender a perceber. A maioria fala sem conhecer de fato, né? Fala de teoria. Outra coisa é você ver alguém vai falar na prática. Eu vou te dar a prática, tá? Semana passada eu fui lá, eu dei um passe em falso, arrebentei o tornozelo, e aí para fixar, para não cair de cara no chão, forcei o joelho, também
ferrou meu joelho. Então eu fiquei com o joelho e o tornozelo fechado. Ai meu Deus, como acontece? Essas coisas não é. Deus permite. Cabe a mim abraçar a cruz ou não, reclamar ou não. Não reclamo e abraço a cruz. Não vou reclamar. Se Deus permitiu, é para o meu bem, por alguma razão, Ele está usando isso tudo. Eu agradeço a Deus que eu tenho perna, posso andar, né? Depende como você quer enxergar. E aí uma das minhas orações, aí de repente eu estava andando, doeu, eu falei assim, ai doeu, Senhor. Bom, mas aí eu até falei, Senhor, mas por que você deixou isso acontecer? Aí, sabe o que ele falou? Deus Pai é faca-guinso, né? Vamos chamar assim. A intervenção que ele fala é uma vez só. Aí a resposta dele para minha pseudo-reclamação é: eu prometi para você que você não ia quebrar nenhum osso. Não falei que você não ia se machucar. Entendi, Senhor, desculpa. Ele é assim. Eu falo uma coisa, ele vem com uma intervenção, uma palavra só, não chega a ser um discurso, não, é uma palavra só. O que eu prometi foi isso. Aquilo que eu te prometi foi aquilo. E é assim que vai funcionar. Como eu falo, mas esse aqui está fazendo isso e aquilo, Senhor. E ele me perguntou se pode fazer. Só porque acha que faz uma coisa de bem, se acha santo. Eu conheço ele. Não é assim. Então, é bom conversar com Deus? Mas ele é bem... Ele tem o modo operante dele, a personalidade dele. Com Jesus é mais fácil, tá? É muito mais fácil conversar com Jesus. Mas conversar com o Pai é muito papum, né? Ele não dá muita margem, não. Ele conversa, às vezes ele está de um bom humor fantástico, mas Jesus é mais fácil de conversar. E como é que é o Espírito Santo? É fácil. Quer ver? Eu vou falar rapidamente como é que é. Deus Pai fala assim, vai acontecer tal coisa, vai assim, 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 né? Ele não dá data, ele vai acontecer, ou pode botar um tempo, às vezes ele bota um tempo, mais ou menos em tal tempo, tal. Tá bom. E daí, como é que acontece? Aí vem o Espírito Santo, depois, e vem e começa a conversar com você com emoções internas. Faça isso. Dá vontade de fazer uma coisa assim, umas ideias diferentes, faça assim, faça assado. E quando você vai aprendendo a escutar isso e obedecer às emoções dele, que é assim que o Espírito Santo conversa, as coisas dão certo. As coisas dão certo. Então, não é fácil? Não é fácil. É complicado? É complicado. Mas é assim que funciona. Não adianta, a visão interna, como é que as pessoas que têm visão com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, é assim que funciona. Vai funcionar das três formas: ou na emoção, que é mais comum, ou na visão de olhos fechados, ou na visão de olhos abertos. Geralmente as visões de olhos abertos são o que a gente chama de videntes, né? A gente já captura eles como isso, mas nem sempre são, né? Então, queria dar me veio essa vontade de falar, dessa explicação, e sempre mais falar. As coisas que Deus me fala, ou que vai falar para vocês, na maioria das vezes são revelações particulares, para ter o crescimento. E Deus pediu para mim dividir, e eu tenho feito isso, para que outras pessoas também tenham acesso a entender o que está acontecendo, né? Que eu vejo muita gente perguntar sem que muita gente saiba responder. Eu pretendo, assim, estar tentando ajudar um pouquinho, segundo as minhas falhas também, né? Que ninguém consegue fazer isso perfeitamente. Mas fica aqui uma palavrinha, tá bom? Paz e bem.